Olá! Hoje a gente vai mergulhar num desafio que é meio invisível, mas olha, é super crítico e acontece toda vez que a gente usa um app ou um site. Como é que os bancos de dados conseguem lidar com aquele caos de um monte de gente tentando acessar e mudar a mesma coisa ao mesmo tempo, sem que tudo vire uma bagunça completa? Para a gente entender bem o problema, vamos começar com uma pergunta bem simples. Pensa só num documento compartilhado. Se duas pessoas abrem, fazem uma alteração e salvam, tipo no mesmíssimo instante, qual versão fica? A de quem? Pois é, muito provavelmente as mudanças de uma delas vão simplesmente se perder. Agora imagina isso acontecendo milhões de vezes por segundo num sistema de banco, por exemplo. O estrago seria gigante. A consequência disso tem nome: corrupção de dados. É um desastre. No exemplo clássico, imagina que duas transações tentam depositar dinheiro na mesma conta ao mesmo tempo. As duas leem o saldo inicial, calculam um novo valor e, na hora de salvar, uma simplesmente sobrescreve o que a outra fez. O que acontece no final? Um dos depósitos some, desaparece. O saldo fica errado. E isso, claro, é totalmente inaceitável. Então, para a gente detalhar um pouco mais esse problema, vamos dar o nome certo para ele: edição concorrente. E para ajudar a gente a visualizar, vamos imaginar dois gerentes, o Alex e o Ben. Os dois precisam editar um relatório de orçamento super crítico. É exatamente aqui que o caos começa se não tiver umas regrinhas bem claras. E claro que existe uma solução para esse caos todo. E o nome dela é controle de concorrência. Pensa nisso como um conjunto de regras e técnicas que os bancos de dados usam para organizar essa bagunça do acesso simultâneo. O grande objetivo é criar uma espécie de ilusão, sabe? Fazer parecer que cada pessoa está usando o sistema sozinha, garantindo que os dados fiquem sempre certinhos e consistentes. Ok, a primeira grande estratégia que a gente vai ver é a abordagem, digamos, pessimista. Ela é mais conhecida como travamento, ou locking. A filosofia aqui é basicamente a seguinte: vai dar problema, então é melhor já se precaver. Ela parte do princípio que os conflitos vão acontecer, então o melhor é evitar que eles comecem. O conceito é bem fácil de pegar, na verdade. Voltando para a nossa historinha, é como se o Alex trancasse o arquivo do orçamento. Literalmente. Enquanto ele tiver a chave, o Ben não consegue fazer nenhuma edição. Fica lá, esperando. Só quando o Alex terminar o que está fazendo e destrancar o arquivo é que o Ben vai poder mexer. Isso garante que nunca, jamais, aconteçam duas edições ao mesmo tempo. E claro, não é uma trava só para tudo. Existem tipos diferentes para situações diferentes. Primeiro tem a trava compartilhada, que é para leitura. Ela permite que um monte de gente leia a mesma informação ao mesmo tempo. Afinal, só olhar não estraga nada, né? Pensa em várias pessoas lendo o mesmo relatório. Agora, a trava exclusiva ou discrita é outra história. Se o Alex precisa ditar os números, ele pega essa trava exclusiva e aí, meu amigo, ninguém mais pode nem ler, nem escrever até ele terminar. É exclusividade total. Bom, essa solução pessimista parece ótima, né? Resolve o problema, só que ela cria um outro problema. Um problema completamente novo e que pode paralisar tudo. É um efeito colateral bem chato que pode travar o sistema inteiro. Esse problema se chama deadlock, ou impasse. Sabe o que é? É quando duas ou mais transações ficam presas num tipo de espera circular. Uma fica esperando a outra liberar um recurso, que por sua vez está esperando a primeira liberar outro recurso. Ninguém consegue avançar. É um beco sem saída. Vamos ver como isso acontece na prática, passo a passo, que fica mais fácil. Primeiro passo: o Alex tranca o relatório de orçamento. Ao mesmo tempo, o Ben vai lá e tranca a lista de funcionários. Agora presta atenção que é aqui que o problema acontece. O Alex precisa da lista para terminar o trabalho dele, mas ela está trancada pelo Ben. Então o Alex tem que esperar. Logo em seguida, o Ben precisa do relatório de orçamento que, claro, está trancado pelo Alex. O Ben também tem que esperar. E aí, qual o resultado? Um impasse eterno. Os dois ficam parados para sempre. Isso, pessoal, é um deadlock. Ok, mas e se a gente pensasse nisso de um jeito completamente diferente? Em vez de ficar reagindo aos conflitos com travas, essa outra abordagem tenta organizar tudo desde o comecinho, para que os conflitos nem cheguem a acontecer. É ser mais proativo, sabe? A ideia aqui é a chamada ordenação por carimbo de data/hora, ou timestamp ordering. É genial de tão simples. Pensa num balcão de atendimento onde a gente pega uma senha. Cada transação, assim que começa, ganha um carimbo de data/hora único, tipo o número da senha. E esse número é quem manda na ordem das coisas. Simples assim. Quem chegou primeiro tem a prioridade. Então, a regra é bem clara. O sistema vai processar tudo que for conflitante seguindo estritamente a ordem dos carimbos. Se uma transação mais antiga com um número menor
tenta fazer algo que bate de frente com o que uma transação mais nova já fez, o sistema simplesmente diz, opa, não pode, e reinicia essa transação mais antiga. E qual é a grande sacada disso tudo? Como ninguém fica esperando ninguém, não tem como ter deadlock. O problema do impasse, desaparece. E agora, vamos para nossa última estratégia. Se a primeira era a do pessimista, essa aqui é a do otimista. A filosofia é completamente o oposto. É melhor pedir perdão do que permissão. Essa abordagem otimista, que também a gente chama de validação, parte de uma ideia bem simples. Conflitos são raros, então para que gastar um tempão e um monte de recurso trancando tudo se a chance de dar problema é pequena? A ideia é deixar todo mundo trabalhar livremente e só no finalzinho dar uma checada para ver se deu alguma zebra. E isso funciona em 3 fases. Na fase de leitura, o Alex e o Ben trabalham cada um na sua cópia particular do relatório. Um não atrapalha o outro. Beleza. Quando um deles termina, ele vai para a fase de validação. Aí o sistema faz uma pergunta-chave. Ei, enquanto você estava aí trabalhando na sua cópia, alguém mexeu no arquivo original? Se a resposta for não, ótimo, ele vai para a fase de escrita e as mudanças são salvas de verdade. Agora, se a resposta for sim, aí não tem jeito. A transação é cancelada e precisa ser feita de novo. Então tá, a gente viu 3 filosofias, a pessimista, a organizada e a otimista. Qual delas é a melhor? Bom, a resposta, como quase tudo em tecnologia, é aquela que todo mundo adora ouvir. Depende. Vamos resumir para ficar bem claro. O travamento, o nosso pessimista, é aquele do só um editor por vez. Ele é ideal para sistemas onde a chance de conflito é bem alta. Já a ordenação por carimbo de data hora é o nosso organizador, do quem chega primeiro é atendido primeiro. Funciona super bem quando a ordem é a coisa mais importante. E por último, a validação, a nossa otimista, que é do salva e depois a gente vê se deu problema. Ela é perfeita para sistemas onde a chance de conflito é baixa e a maioria das coisas não se atropela. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: existe um equilíbrio, uma troca. De um lado da balança, a gente tem o custo de prevenir os conflitos antes mesmo que eles aconteçam, que é o trabalho todo de gerenciar travas. Do outro lado, a gente tem o risco de ter que refazer o trabalho se um conflito for pego só lá no final. A escolha entre um e outro vai depender totalmente do tipo de uso que o sistema tem. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta que vai muito além dos bancos de dados e se aplica a um monte de coisas na tecnologia e na vida. No mundo que exige, ao mesmo tempo, velocidade máxima e segurança total, o que a gente deve priorizar? A resposta para essa pergunta define não só como a gente constrói nossos bancos de dados, mas como a gente projeta boa parte do nosso mundo digital.